Inteligência artificial. Ela é só um papagaio digital ou pode ser uma verdadeira parceira criativa? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais quentes do mundo da tecnologia hoje. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender o que a IA realmente é, se ela só repete o que aprendeu ou se ela consegue, de fato, criar algo novo. E, claro, o mais importante, como tirar o melhor proveito dela. Ok, vamos direto ao ponto com a questão que está no centro de toda essa discussão. Quando a gente interage com um chatbot, estamos falando com uma mente que compreende o que dizemos ou com um sistema que é simplesmente um mestre em prever a próxima palavra? A resposta para isso muda tudo. E para começar a responder isso, a gente precisa conhecer um conceito que meio que define os limites da IA, que é a ideia do papagaio estocástico. Mas o que exatamente isso significa? Olha, esse termo não surgiu do nada não, ele tem uma origem acadêmica bem séria. Foi popularizado em 2021 por pesquisadoras de peso como a Emily Bender e a Timnit Gebru. O argumento delas era que, por mais impressionantes que os LLMs sejam, a natureza deles é fundamentalmente de imitação. Vamos quebrar esse nome para ficar mais fácil. Estocástico soa complicado, mas a ideia é simples. A IA funciona com base em probabilidades. Ela não está raciocinando, mas sim calculando qual palavra tem a maior chance de aparecer em seguida. E papagaio? Bom, é exatamente o que parece. A IA repete os padrões que ela aprendeu, sem entender de verdade o significado por trás das palavras. E por que isso importa na prática? Porque tratar uma IA como se fosse uma fonte da verdade, sem entender essa natureza de papagaio, traz riscos bem reais. Ela pode inventar fatos com uma confiança que assusta. Algo que a gente chama de alucinações. E, claro, ela pode acabar gerando conteúdo repetitivo, de baixa qualidade, que não agrega valor nenhum. E isso tem consequências bem práticas. Como o Oceano Prompts aponta, essa tendência de ficar se repetindo não é só chata para quem está lendo. Para os algoritmos de busca, como o do Google, isso pode ser um sinal vermelho de conteúdo ruim, quase um spam, e acabar prejudicando o ranking de uma página na internet. Certo, a visão do papagaio é bem forte, mas será que a história toda é só essa? Vamos agora virar a moeda e olhar o outro lado do debate. Ver como a IA está começando a desafiar essa ideia, mostrando sinais de uma criatividade que parece ir muito além da simples imitação. O contra-argumento aqui é fascinante. Alguns pesquisadores sugerem que a IA desenvolve habilidades bem específicas, quase como se fossem nós de conhecimento, tipo entender causa e efeito, ou sacar uma ironia. A verdadeira criatividade, segundo eles, surge quando o sistema aprende a combinar essas diferentes habilidades de formas totalmente novas e inesperadas. Olha só este exemplo. Pesquisadores pediram para o ChatGPT escrever sobre um duelo usando 4 conceitos bem diferentes. O resultado é esse parágrafo super original e coerente que não foi simplesmente copiado de algum lugar. Ele foi construído combinando essas 4 habilidades. Isso já aponta para um nível de criação e não só de repetição, não acha? E isso não acontece só com textos, não. Este projeto aqui treinou uma IA com 5 horas de gravações de dança contemporânea e depois o sistema foi capaz de gerar sequências de movimentos completamente novas. Ele não estava imitando, estava criando com base no estilo que aprendeu. Então a gente tem esse dilema. A IA pode ser um papagaio repetitivo, mas também tem esse potencial criativo latente. Como é que a gente pode, na prática, diminuir o primeiro e aumentar o segundo? A resposta está em como a gente se comunica com ela. O pulo do gato é este. A IA não faz mágica. A qualidade do que ela entrega depende totalmente da qualidade do que a gente pede. A responsabilidade por um bom resultado começa no nosso comando, o famoso prompt. Para fugir daquelas respostas genéricas, sem sal, existem umas táticas bem espertas. Em vez de um piedo vago, peça para ela abordar o tema de vários ângulos. Diga o que você quer evitar. Dê uma estrutura para o texto com títulos, subtítulos e, muito importante, peça para ela usar um vocabulário rico. Essas pequenas instruções transformam a IA de papagaio em um assistente super focado. Mas mesmo com os melhores prompts, a IA ainda está limitada aos seus dados de treinamento, que, claro, ficam desatualizados. A AWS usa uma analogia perfeita para isso. É como um colega de trabalho super confiante que parou de ler notícias há um ano, mas continua respondendo tudo com certeza absoluta. Para resolver isso, a tecnologia precisou evoluir. A solução para esse problema tem nome: Geração Aumentada por Recuperação, ou RAG. Em vez de a IA depender só da sua memória interna, que pode estar velha, o RAG permite que ela consulte uma base de dados externa e atualizada antes de dar a resposta. O processo é bem lógico. Olha só.
Primeiro, a sua pergunta ativa uma busca numa fonte de dados confiável, tipo os documentos internos de uma empresa. Depois, as informações importantes que o sistema encontra são adicionadas ao seu prompt original, dando todo o contexto que o LLM precisa. Só então a IA gera a resposta, mas agora baseada em fatos atuais e verificados. E os benefícios disso são enormes. As respostas ficam muito mais precisas e confiáveis. A confiança aumenta porque a IA pode até mostrar de onde tirou a informação. E para as empresas, é bem mais barato do que ter que treinar um modelo do zero toda vez que surge algo novo. É a tecnologia que ancora o nosso parceiro na realidade. E tudo isso nos leva à conclusão da nossa análise. A gente viu a IA como uma simples imitadora e logo depois como uma criadora em potencial. Vimos suas falhas e as soluções para contorná-las. Então, qual é a visão final? A conclusão mais produtiva não é ver a IA como uma entidade autônoma, seja ela um gênio ou um papagaio. A melhor abordagem é encará-la como uma ferramenta, uma parceira de colaboração. Ela amplifica as nossas habilidades, mas depende da nossa orientação para ser de fato eficaz. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se a inteligência artificial é a nossa parceira, isso significa que nós temos uma responsabilidade. A pergunta muda de o que a IA pode fazer para como nós podemos guiar a IA para que ela faça coisas incríveis. A qualidade dessa parceria, no fim das contas, depende muito de nós.